Olá, você que nos assiste. Começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevistada hoje é a advogada Paula Lopes. Ela que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres e que nos traz uma notícia não muito boa. Aliás, é uma notícia muito ruim porque a coordenação teve a informação do proprietário da sede onde a organização não governamental funciona, que vai pedir o prédio. Então, eles não têm lá para onde ir e a gente começa justamente com essa questão. Paula, obrigada por estar aqui conosco e nos fale sobre essa situação da sede da entidade, que vocês foram sobressaltados com essa informação de que o prédio vai ser vendido e que vocês teriam que ir para outro local. Como isso está sendo encaminhado por vocês? E obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês por mais um espaço, né, que nós conseguimos nesse programa. Obrigada, Gorete. E, inicialmente, eu gostaria de falar primeiro o que é essa organização, né, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. É uma organização não governamental feita de mulheres para mulheres, né. Nós tivemos essa iniciativa desde 2016, abrimos essa casa a partir de 2018, com o ideal de organizarmos advogadas, assistentes sociais e psicólogas no sentido de apoiar, acolher, né, e ajudar mulheres que são vítimas de violência. Que no caso, naquela época, né, a gente tinha uma rede muito fraca de atendimento às mulheres e tínhamos essa necessidade. De lá para cá, algumas coisas mudaram, porém ainda há uma grande necessidade, uma grande demanda de mulheres que são vítimas de violência, sobretudo no pós-denúncia, serem acolhidas e acompanhadas, né, nos seus processos, na questão das terapias e também se organizando economicamente para sair da relação abusiva ou da situação de ciclo de violência. Então, nesse sentido, nós fundamos essa organização. Essa organização, ela é sem fins lucrativos e a gente fundou sem nenhum recurso, né? Incrivelmente conseguimos, através do apoio de diversas mulheres, sobretudo mulheres pobres que não tinham economicamente como ajudar, mas de alguma forma ajudaram. Conseguimos essa casa, que é a sede, e durante 2 anos esse projeto funcionou assim incrivelmente, mas conseguimos. Só que o contrato ele venceu, né? Ele vence agora em janeiro, e nós já recebemos uma ordem de despejo, né? Que é para sair do imóvel porque o proprietário tem intenção de vender. Nós não temos um recurso para comprar essa sede, porque é um valor alto. E aí nós precisamos encontrar uma casa nova para realizar o atendimento. Porque, como eu falei, né, além do atendimento jurídico, psicológico e assistencial, socioassistencial, nós também realizamos atividades como yoga, dança, artesanato, cursos profissionalizantes dentro da nossa organização. Então, nós precisamos da casa, um local, sede, para acolher essas mulheres e atendê-las. Não dá para a gente fazer esse trabalho no meio da rua ou em qualquer local, porque a gente está falando de mulheres vítimas que estão numa situação vulnerável, que estão naquela fase realmente que precisam de ajuda. Então, elas precisam de um local para serem acolhidas. Aí, hoje, nosso maior problema é esse espaço. Pois é, vocês não têm para onde ir, já receberam uma ordem de despejo. Agora, como uma organização não governamental da importância desse Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, que acolhe mulheres vítimas da violência doméstica, pode ficar sem sede? Não há uma possibilidade de vocês conseguirem, da prefeitura, ou de Maceió, ou do governo do estado, a cessão de um imóvel para o funcionamento dessa instituição, que, na verdade, faz um trabalho de parceria com o poder público? Então, para nós é de total interesse. Nós já tentamos dialogar e dialogamos com espaços como a Secretaria da Mulher, o Conselho da Mulher, mas inclusive com a prefeitura também,
só que até agora nós não conseguimos esse local, esse espaço para funcionarmos. Então, nós abrimos uma vaquinha online, que é uma forma da gente receber recursos para que a gente possa comprar ou um terreno, ou conseguir um valor determinado para um aluguel anual, ou mesmo comprar uma casa, hein? Mas até agora ainda não conseguimos muitos recursos. E o nosso interesse é justamente esse, que a gente tenha esse espaço, se for cedido, ótimo, se for nosso, melhor ainda, mas que a gente tenha esse espaço para receber essas demandas. Lembrando que o que a gente faz na ONG é um trabalho que deveria ser feito por Estado e Prefeitura e Governo Federal, porque o acolhimento, o apoio dessas vítimas, ele está descrito na Lei Maria da Penha. Mas como o Estado, o município não dá esse apoio, nós precisamos fazer, porque não podemos deixar as vítimas ao Deus dará, né? Pois bem, e como hoje vocês conseguem dar encaminhamento a essas atividades? Vocês têm parcerias, outras parcerias para essas atividades junto ao governo e à prefeitura? Temos uma parceria com o Tribunal de Justiça e também parceria com a Universidade Federal. E estamos agora, né, tentando governo fazer e município não tem parceria com o centro, é isso? Por enquanto não, não. Mas já houve em algum momento da existência do centro? Já tivemos algumas conversas com esses espaços, né? Inclusive, nós acolhemos e encaminhamos para CRAS, CREAS, né, alguns serviços de atendimento, sobretudo postos de saúde em que tem e unidades de saúde em que tem psicólogos. A gente sempre está em contato com esses atores e atrizes da prefeitura, né? Porque nosso trabalho é um trabalho de ponta. Nós estamos como se diz, na ferida mesmo, onde chega a violência. Então, nós precisamos encaminhar para esses serviços. E o nosso objetivo, Gorete, também é que esses serviços funcionem a contento, porque a ONG não vai resolver todos os problemas. O que nós fazemos é movimentar a rede. Nós queremos muito que Estado, Prefeitura e Governo Federal funcionem da melhor forma possível, né, e que esses serviços, eles acolham realmente a vítima. Quando tudo isso acontecer, a gente não vai mais precisar ser ONG. Nosso objetivo é esse, fazer com que a rede funcione de forma efetiva, para que nós não precisemos mais desempenhar esse serviço. Paula, hoje o trabalho que é desenvolvido em parceria, como você falou, pela Universidade Federal de Alagoas e pelo Tribunal de Justiça, consiste em quê, na prática? Bom, nós estamos iniciando ainda essas parcerias. Nós sempre tivemos diálogo com esses espaços e também com a estrutura, porque de casa de passagem, dos serviços de saúde, então nós sempre estamos dialogando. Com o Tribunal de Justiça nós dialogamos geralmente com a Coordenadoria da Mulher e também com a Defensoria. Por quê? Porque essas mulheres, em muitos casos, vão ser desempenhados e desenvolvidos lá dentro do espaço do Tribunal de Justiça e da Defensoria. Porque nós só pegamos casos emblemáticos, né? Os casos que acontecem de violência doméstica, a gente não tem como pegar todos. Então, nós encaminhamos e damos aquela assessoria junto à Defensoria. E com a universidade, nós já fizemos alguns projetos e estamos iniciando um projeto novo, né? Em que a gente vai fazer esses atendimentos dentro do próprio núcleo de prática jurídica da universidade. E temos outros projetos também para iniciar, né? Com as mulheres vítimas de violência e também com a questão da profissionalização dessas mulheres, com cursos. A gente está agora para montar um telecentro dentro da sede, porque conseguimos, inclusive, a doação de computadores, mas para tudo isso é preciso apoio, porque precisa pagar os professores, desenvolver os cursos, e tudo isso pede recursos, né? Nós temos boa vontade e atitude, mas nem sempre nós conseguimos abarcar tudo. Então, é preciso sempre do apoio dessas instituições, né, para colocar para frente esses projetos.
E é importante também, não é, Paula, que a instituição, que a ONG, ela esteja localizada em um bairro de periferia, como é o caso hoje no Santos Dumont, é isso? E para que as mulheres que são vitimadas pela violência, em sua grande maioria, essas mulheres estão localizadas nos bairros periféricos da cidade, tenham um acesso rápido quando houver essa necessidade, não é? Isso. Segundo os últimos boletins, os bairros mais violentos para as mulheres, no sentido da violência doméstica, são Benedito Bentes, Cidade Universitária, que é essa região que nós da ONG estamos localizados, e também o Vergel. Então, nesse sentido, nós precisamos de instituições de apoio, né, a essas mulheres de acolhimento nesses locais. Hoje nós temos o CEAM, que é um centro de atendimento às mulheres vítimas também, mas ele fica localizado na Jatiuca, então ele fica na parte baixa. A mulher que mora aqui na parte alta, que são a maioria, né, das vítimas, elas não são acolhidas por esse serviço, porque elas precisam pagar passagem para ir, né, para o serviço, e muitas vezes elas não têm nem tempo para o deslocamento, nem o recurso econômico para estar pagando passagem para subir, para descer toda semana. E aí a gente também tem a notícia que vai haver a Casa da Mulher Lagoana, né, uma iniciativa do Tribunal de Justiça. E nós já estamos sabendo que a Casa da Mulher Lagoana vai ficar no centro da cidade, ou seja, na parte baixa. E, mais uma vez, as mulheres, sobretudo as mais vulneráveis que estão aqui na parte alta da cidade, não serão contempladas. É uma das coisas que a gente pretende discutir com o Tribunal de Justiça, inclusive já encaminhamos ofício para dialogar sobre essa questão do deslocamento. Porque essa questão da logística é fundamental para fazer valer as leis de proteção às mulheres, bem como o trabalho de organizações como o Conselho, não é? Não adianta você ter um instrumento da lei e não poder, na prática, exercitá-lo, não é? Exatamente. Então, o que a gente quer é essa acessibilidade, né? Não adianta só colocar os serviços, dar as oportunidades. É preciso preparar as pessoas para oportunizá-las. Então, se a gente... É como aquela questão, você dá o peixe e não ensina a pescar. Então, não vai ter efeito, né, se a casa for num local distante, desconhecido, em que as mulheres não tiverem acesso, e quando ela for vitimada de violência que estiver naquele momento tão crucial, que é o do desespero, que é o de não saber o que fazer, não saber para onde ir, que é como a vítima se no momento em que ela é vitimada pela violência. Se a gente não tiver uma casa acessível, não tiver mecanismo para que essa mulher chegue até essa casa, ela não vai ter efeito. Então, nós precisamos pensar na logística da vítima. Pois bem, enquanto a vaquinha que vocês criaram na internet para angariar fundos nesse sentido ainda não cresce, digamos assim, e também você já tem a ordem de despejo, né, já declarada aí, que vocês não terão a condição de renovar contrato e o prazo expira num tempo muito curto, que é agora em janeiro, a gente está em dezembro, né? Até lá, se surgir, seria um apelo fazer as pessoas que tenham imóvel, que não utiliza esse imóvel ou que possa alugar por um valor simbólico enquanto isso não se estabelece, seria uma solução paliativa ou vocês estão concentrando esforços para realmente conseguir uma sede que seja própria da entidade? Bom, nós queremos ter uma sede para sermos mais independentes, mas se alguém tiver um imóvel ou se Estado da Prefeitura tiver esse espaço para que nós façamos o atendimento, nós iremos sem problema. Por quê? A nossa intenção é ajudar. Então, o que der para a gente fazer, nós iremos fazer para não fecharmos a ONG, que é um projeto tão grandioso, tão bonito. Eu sou suspeita de falar, mas nós somos apaixonados pelo que fazemos, tudo de forma voluntária, mas fazemos porque realmente acreditamos e porque há uma necessidade. Se não houvesse necessidade, a gente não abriria uma ONG com esse motivo específico. Então,
quem estiver nos ouvindo e quiser ajudar, tanto na vaquinha quanto em disponibilizar algum tipo de espaço, né, para que a gente faça esses atendimentos, nós receberemos e abraçaremos de coração. Paula, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto o Frente a Frente estará de volta. Eu aguardo você e os nossos telespectadores. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, uma entidade civil não governamental que atua na defesa das mulheres vítimas da violência doméstica aqui no estado de Alagoas e promove também cursos, oficinas, enfim, tudo que possa ajudar as mulheres que estão nessa condição. Portanto, Paula, você nos falou da importância dessa vaquinha online, e aí a gente tem aqui na base do vídeo, para mostrar para os nossos telespectadores, alguém que queira ajudar, o link da vaquinha online é http://, está aí, vaca com K, não é isso? .me/1381734. Portanto, quem puder ajudar a entidade a angariar fundos, né, para a aquisição de uma nova sede, vai fazer um bem enorme à sociedade. Paula, nesse período de pandemia, a gente sabe que já é dito desde o início que aumentaram e muito os casos, né, de violência doméstica. O que é que prevalece nesse momento do ponto de vista da atuação da entidade? O que se tem feito? Bom, desde março, né, que quando estourou mais essa questão da pandemia, nós nos juntamos a um grupo da ONU, do UNFPA, que é o Fundo de Amparo à Pobreza da ONU, no caso, no recorte ONU Mulheres, e esse grupo se reuniu com entidades de todo o Nordeste. Aqui de Alagoas estávamos nós e o grupo Jaré de Viana, né, que também é uma associação para as mulheres. E nesse grupo, formado por uma sala de situação, nós nos reuníamos uma vez por mês para organizarmos as mulheres no sentido de trocar informações e nos organizarmos junto com prefeitura, estado e outras ONGs para amparar as mulheres vítimas de violência. Então, muita coisa mudou da pandemia para cá. Nós éramos uma instituição que nosso serviço, né, o oferecimento do nosso serviço estava apenas condicionado à questão de assessoria jurídica, atendimento psicológico e também a assistência social de uma forma assim mais tímida, além das atividades dentro da ONG, né, que era dança, yoga e a questão da economia criativa que nós desenvolvemos com as mulheres. Com a pandemia, tudo mudou, porque a maioria da nossa, inclusive a gente tem esses dados muito bem organizados na nossa ONG, a grande maioria, mais de 80% das nossas assistidas são diaristas, faxineiras, empregadas domésticas e artesãs. Essas mulheres ficaram com a economia totalmente
limitada durante a pandemia, porque não podiam sair para trabalhar e também ficaram condicionadas à questão do auxílio. Porém, nem todas conseguiram esse auxílio. E isso foi fatal para elas. Então, a gente também percebeu, junto às entidades do Nordeste, né, no caso, quando a gente se reunia com esses grupos, que isso era um problema geral e que nós precisávamos fazer algo. Então, começamos a arrecadar cestas básicas, né, e a distribuir essas cestas básicas. Material de higiene, roupas, a questão também de máscaras, muitas máscaras. Então, nós fomos procurados por diversas entidades que faziam máscara, pessoas que faziam, né, de forma voluntária mesmo, e elas faziam essa doação. Diversos sindicatos doaram cesta básica. Uhum. É incrível foi esse bacana, envolvimento da sociedade, não é, Paula? De ver e contribuir e ser solidário. Isso é um exercício lindo, maravilhoso, em meio a tanta confusão, não é? Provocada não só pelo coronavírus, como também pelas instituições, digamos assim. Isso, exatamente. E a gente ficou muito abalada com a questão do coronavírus, porque nós ficamos isoladas e não podíamos fazer o atendimento presencial, que é a nossa marca maior, né? Que é esse dia a dia de acolhimento, de abraçar, de puxar a pessoa e conversar, né? De tirar ela, geralmente, do seu lar, da sua casa, que é, geralmente, para as mulheres que sofrem violência doméstica, o local em que elas menos querem estar. Então, elas vão para onde? Para conversar, para se divertir, para fazer uma aula de yoga, de dança, artesanato, para encher a sua vida de outras questões, de várias possibilidades. Nós sentimos muito isso no isolamento, mas ao mesmo tempo nos fortalecemos por essa grande rede de solidariedade que não vinha só de nós, né? Vinha de outras pessoas que a gente nem esperava. Então foi maravilhoso nesse sentido. Por outro lado, nosso atendimento virou um atendimento remoto, ou seja, através da rede social, através do telefone, do WhatsApp. O próprio atendimento psicológico virou um atendimento pelo WhatsApp, o que possibilitou as mulheres fazerem, né, mais mulheres fazerem um atendimento. Inclusive dobramos a quantidade de psicólogas, porque a demanda foi muito grande, sobretudo nos meses de abril e de maio, mas nós conseguimos vencer e agora estamos reabrindo aos poucos, né? Nós funcionamos dias de sexta-feira e nós começamos a fazer algumas atividades mais presenciais com hora marcada, mas tudo assim, ainda com muito cuidado, e não conseguimos fazer a totalidade desses atendimentos presenciais. Mas nós estamos vencendo, né? Então, um dos desafios que o UFPA e essas mulheres trouxeram para nós, por exemplo, Gorete, foi a questão da acessibilidade a celular, né? E outros mecanismos tecnológicos, porque muitas mulheres não sabem ler ou são analfabetas funcionais. E aí isso dificulta elas utilizarem o celular para questões profissionais, para qualificação. O próprio computador, há uma imensa ainda restrição, né, de mulheres que conseguem utilizar o computador. Então, nós ganhamos uns computadores e estamos tentando montar esse telecentro. Assim que a gente resolver essa questão da casa, vai ser nossa prioridade, porque, inclusive, ganhamos um curso do Sebrae para executar com elas, mas precisamos ter esse espaço definido para montarmos. Alguém ligado à tecnologia da informação, um empresário, possa doar, digamos, o conhecimento dos seus profissionais para fazer essa montagem, né? Essa instalação, de fato, do sistema aí junto a vocês. Seria muito bacana. Paula, como é dado, na prática, o atendimento às mulheres, quando elas sentem a necessidade de denunciar que estão sendo agredidas no ambiente doméstico? O passo a passo, como ocorre? Vem de várias formas, Gorete. A priori, né, elas nos procuram através do nosso telefone. Nós temos um telefone de contato, que é o 999-22-5202. Repita, por favor. 999-22-5202. 5202. 5202. 9952-5202. Isso. Através desse telefone, elas falam alguma situação que estão passando, ou que alguma conhecida, irmã, prima, amiga está passando,
e aí a gente faz esse atendimento. Fora isso, a gente tem a rede social também muito ativa, então as denúncias elas chegam através de Instagram, da própria ligação, do próprio WhatsApp, e aí, nesse sentido, é uma porta de entrada, né? A outra porta de entrada é a ONG, só que como a gente está com restrição de atendimento, só chegam lá na sexta-feira. E aí ela vai dizer o que ela está passando, o que foi que aconteceu. A gente faz uma triagem, a gente tem uma ficha social em que ela preenche antes de passar pelo atendimento, e aí a gente encaminha para a parte da psicologia, para o jurídico ou para a questão socioassistencial. Dependendo da demanda, a gente vai ver como isso vai se desenvolver. Muitas mulheres já chegam com um processo em andamento, e aí elas querem que a gente explique o juridiquês, ou diga o que é que está acontecendo no processo delas, ou elas chegam com a demanda de sobrecarga emocional, né, ou de algum tipo, ou da questão da violência psicológica mesmo, para poder se fortalecer até vir realizar realmente o divórcio. Enfim, são várias questões. E muitas mulheres, durante o período da pandemia, chegaram com a questão socioassistencial, que é falta de comida, falta de emprego. Nós temos, inclusive, um banco de currículos de tantas mulheres que estão desempregadas e precisando, né, de uma renda. Enfim, são várias questões. E também atendemos a questão da violência sexual, né? A própria Rabis encaminha para a gente hoje. Nós temos essa parceria, que é a Rede de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual aqui do Estado, no Hospital da Mulher, a própria Rabis encaminha para a gente. Então, é uma parceria positiva, mas que a gente sente, né, que há ainda uma necessidade de atendimento psicológico maior, né, em todo o Estado. Pois é, essa falta de atendimento faz com que a ONG seja ainda mais necessária na vida das mulheres que estão na periferia, sendo vitimadas pela violência doméstica. Nesse sentido, eu pediria que nós repetíssemos o número de acesso para as mulheres que se sintam necessitadas, não é, desse atendimento. É o 999 22 5202. Pois é. Ao fazer esse chamado, Paula, do outro lado da linha, como é feito o atendimento? Então, no atendimento, a gente vai ouvir a demanda. Se for uma demanda urgente, como a gente recebeu ontem, por exemplo, cárcere privado, privação de liberdade, alguma questão desse tipo, a gente vai chamar a patrulha de imediato, ou uma situação de violência naquele momento, né? Foi espancada naquele momento, ou foi esfaqueada naquele momento. Aí a gente vai encaminhar diretamente para a patrulha, através do WhatsApp, ou a gente mesmo liga e faz a denúncia por telefone. E aí, por exemplo, a gente já recebeu denúncia também de dentro do hospital, né, da vítima chegar no hospital toda espancada ou com alguma situação, né, de violência. Aí a gente também encaminha a patrulha para o local da saúde em que ela está ali se cuidando. Se for uma demanda de divórcio, separação decorrente de violência, a gente também atende. Mas aí, qual é o nosso aconselhamento? Que passe, né, pelo atendimento ou aconselhamento psicológico, para se organizar, se programar para aquela separação, porque muitas vezes as mulheres querem se separar, né, querem se divorciar, e aí elas têm todo o direito de fazer isso em qualquer momento da vida delas, mas o ideal é que elas se organizem, né, ou pensem num espaço de acolhimento ou provisório até se organizarem para aquele divórcio ou separação quando é decorrente de violência. Então, tem também a questão da casa-abrigo, em que há um perigo, né, iminente, ou quando a mulher está sob grave ameaça e não tem outro lugar para se esconder ou para ficar provisoriamente até o agressor ser punido. Então, ela também precisa da casa-abrigo, que hoje só temos uma em todo o estado, fica em Maceió. Né? Então, assim, a gente tem uma certa rede, né? É pouca, muitas vezes é fraca, mas é a que nós temos e precisa ser fortalecida. A gente também acompanha algumas mulheres vítimas, por exemplo, para a delegacia, né? E lá faz aquele primeiro atendimento, acompanha também no depoimento e às vezes a gente ajuda também a
confeccionar o boletim de ocorrência, porque há muitas dúvidas de como preencher o boletim de ocorrência online. Então, tudo isso a gente faz. Paula, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já a gente vai estar de volta. É só um minuto. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, aqui em Alagoas. Paula, a gente sabe que essas coisas não se resolvem da noite para o dia, não é? E o tempo de vocês é exíguo. Já é em janeiro a ação que pede a devolução do imóvel. E nesse sentido, como é que vocês pretendem fazer? Até lá, aquela ideia de alguém doar, digamos, enquanto não se consegue a sede permanente, um imóvel que esteja em desuso, seria bem-vindo nessa questão? Com certeza. Assim, todas essas oportunidades que aparecerem, a gente quer realmente abraçar, porque nós temos que entregar o imóvel já em janeiro, então está muito em cima, né? E o nosso grande objetivo é realmente realizar o trabalho. Nós queremos um espaço que pode ser cedido, emprestado, enfim, para que a gente possa realizar esse trabalho de acolhimento, de apoio, né? Realizar nossas atividades nesse espaço e que as mulheres se sintam realmente acolhidas. Então, nós temos esse tripé de atendimento jurídico, socioassistencial e também as terapias, né, que são desenvolvidas pelas psicólogas. Então, nós precisamos de um espaço que nos possibilite realizar esse atendimento. Fora isso, nós temos também outras atividades, como a própria dança e yoga, que exige um certo espaço, como uma sala, né, um pouco maior, para que a gente possa desenvolver. Mas nós acreditamos, né, que vamos conseguir esse espaço. Nós acreditamos que, assim como a gente levou esse projeto desde o início, eu falo para poucas pessoas, mas quando eu comecei esse trabalho, eu estava desempregada, assim, eu não tinha o mínimo de recurso, e ele aconteceu porque ele realmente tinha que acontecer, né, porque é uma demanda que não acaba agora, é uma demanda que a gente realmente precisa muito, né, são muitas mulheres que são vítimas de violência, e eu não falo só da violência física, é a violência psicológica, a violência moral, as múltiplas violações que o próprio Estado faz de não oportunizar essas mulheres para o trabalho, de não dar mais creches para acolher esses filhos enquanto essas mulheres estão desenvolvendo algum tipo de trabalho ou serviço. Então, nós precisamos, como um todo, né, desse apoio. E essa casa, ela é muito simbólica para a gente, porque ela é um espaço acolhedor. Então, a nossa população, né, alagoana, ela carece de espaços como esse, que acolham, porque a gente sabe que as vítimas de violência, elas são revitimizadas em muitos espaços. A gente viu aqui recentemente esse caso da Mariana Ferrer, mas isso não é novidade para a gente, porque muitas mulheres são revitimizadas em todas as pontas de serviço, na própria delegacia, nos próprios serviços socioassistenciais, quando elas não conseguem realizar um cadastro porque falta documentação, na própria justiça. Então, nós somos carentes de espaços como esse, que acolham e ajudem essas mulheres a resolver esses problemas, sobretudo os problemas de violações de direitos humanos. Nós somos uma ONG que atende
né, mulheres vítimas de violência, mas atendemos diversas mulheres porque não fechamos as portas para elas. E nós sabemos que muitas vezes a falta de oportunidade é também uma violência, porque ela gera outras questões, tanto para as mulheres quanto para seus filhos. Paula, pois é, esse atendimento e esse acolhimento que é, digamos assim, universal nas necessidades das mulheres, esse atendimento acontece e é principalmente direcionado para as mulheres que não têm renda, que não podem pagar digamos assim, a atuação na esfera jurídica. Então, nesse sentido, esse trabalho ele ganha um corpo social importantíssimo. Então, é interessante que as entidades, que as outras entidades ligadas também às mulheres se engajem nessa luta, não é, de se conseguir viabilizar o espaço necessário para o desenvolvimento dessas atividades. Você espera essa solidariedade também do movimento de mulheres, de amplos setores da sociedade? Com certeza, espero e recebo, porque os movimentos de mulheres que nós temos em Alagoas são muito solidários, eles nos ajudam muito quando a gente precisa de espaço. Nas próprias cestas básicas que recebemos, muitas vieram dos movimentos de mulheres. Então, assim, às vezes a gente acha que tem muita gente ruim no mundo, mas também tem muita gente boa. E desenvolver projetos como esse, você começa a conhecer, né, pessoas que são solidárias junto a você, né, que apoiam e acolhem pessoas sem a menor necessidade de ter algo em troca. Isso é maravilhoso. Então, nós não podemos até deixar... anonimamente, né, Paula? Morrer. Até de forma anônima, né? Uhum. E é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você conhece problemas seríssimos, né, e questões desumanas, como algumas questões de violência sexual, de estupro que a gente se depara no nosso dia a dia, ao mesmo tempo a gente vê pessoas maravilhosas que querem ajudar e não querem nem que o nome delas seja vinculado a nada. Então, nós somos muito gratos por realizar esse trabalho, mas também precisamos do apoio de todos e de todos. Então, estamos fazendo essa força-tarefa de apoio, né, à nossa vaquinha, à nossa instituição, porque nós não podemos deixar esse projeto morrer. Nós defendemos a vida das mulheres e estamos chamando toda a sociedade alagoana a defender junto conosco, dentro do nosso projeto e dentro da nossa sociedade. A igreja não seria um segmento também a ser chamado para ajudar nessa caminhada, Paula? Em alguns momentos a igreja até nos ajuda. Nós temos um movimento que é Mães que Oram pelos Filhos, que inclusive elas já fizeram algumas doações, né, para gestantes, porque também é um dos nossos focos de atendimento. São as adolescentes gestantes, as mulheres mais vulneráveis que estão gestantes e muitas vezes não têm o mínimo, né, para ajudar no enxoval e nessas questões. Mas nós atendemos diversos públicos, é um público muito diverso. Em relação ao trabalho voluntário, sempre cabe mais um, não é? Sempre, e quem quiser se voluntariar, as pessoas me perguntam, eu gostaria de ser voluntária, mas não sei no que eu serviria. Então, assim, a gente vai encontrando, né, esses espaços lá dentro, a gente vai ajudando. Tem muitas mulheres que não têm formação, mas querem estar lá, então venham, sejam acolhidas. Muitas vezes é só uma questão de abraço, realmente, que as pessoas precisam, né? Tem mulheres que ajudam na limpeza, tem mulheres que ajudam no artesanato, faz um bolo, ensina a outra a fazer um bolo. Então, assim, são diversas questões, né? Não precisa necessariamente você ser advogada, psicóloga ou assistente social para estar lá. Né? Precisa apenas você ter a boa vontade de ajudar outras mulheres. O tratamento humanizado que falta à maioria delas, não é, Paula? Respeitoso e humanizado. Respeitoso, humanizado, acolhedor, né? Que muitas vezes nesses serviços, por conta que a gente sabe do assédio moral que os trabalhadores e trabalhadoras de serviços públicos sofrem, também pela pouca demanda e muitas vezes despreparo ou negligência, acaba revitimizando essas mulheres. E lá na ONG a gente procura justamente o contrário, fazer com que elas se sintam bem e percebam que aquela situação de violência é apenas uma página da vida delas, que é preciso, a gente não fala em esquecer, porque tem coisas que jamais serão esquecidas, mas a gente fala em virar a página e reescrever
a sua história, escrever uma nova história. Por isso que nós tiramos a nomenclatura vítimas e passamos a chamá-las de sobreviventes, porque elas começam a ressignificar a vida delas e isso é maravilhoso. Paulo, nesse período da pandemia, em termos estatísticos, tem como se atualizar os números da violência e chamar a atenção do poder público para desenvolver políticas públicas mais, digamos assim, eficazes, mais eficientes nessa tarefa de proteger as mulheres? Exato. Nós temos 30 vítimas de feminicídio em Alagoas. Então, são 30 mulheres que morreram apenas por serem mulheres. Isso é uma questão abominável, né? Nós não estamos falando de homicídio, nós estamos falando de mulheres que morreram por situações de violência geral, por situação de tráfico, por N situações. Nós estamos falando de mulheres que morreram no sentido de não fazer o almoço, de não do agressor não aceitar o fim do relacionamento, situações como essa. Então, realmente, a gente está em 2020 e esse ano não foi fácil para ninguém, mas, sinceramente, 30 mulheres morrerem somente por serem mulheres, para mim isso é inaceitável e só significa que a gente precisa ainda continuar lutando e conscientizar as novas gerações no sentido de que a violência não é algo aceitável, que precisamos mudar. Paula, e é importante enfatizar que o feminicídio e todas as formas de opressão e de violência, como também a violência psicológica que vai definhando as mulheres, não é, nesse sentido, não ocorrem apenas na periferia. Isso é um problema que está capilarizado em toda a sociedade, não é? Então, é importante que as famílias fiquem atentas aos comportamentos machistas, superados, e diga não a esse tipo de atitude na primeira manifestação, não é isso? Esse é um problema da cultura do machismo, né? Então, a cultura, ela nem sempre vai permanecer a mesma, ela muda. Então, nós lutamos contra essa cultura, né? De que ao homem tudo é permitido, inclusive estuprar, né? E as mulheres, nada se pode fazer para mudar essa realidade. Então, nós somos totalmente contra, inclusive empoderamos na nossa ONG meninas, né? De 9 a 15 anos. E é outro projeto maravilhoso, inclusive. Acabamos de lançar um livro, sexta-feira nós vamos fazer o lançamento lá na ONG, dos projetos que desenvolvemos. O primeiro é o Garotas 1000 e o segundo, Estude como a Garota, em que tivemos até, inclusive, uma aprovação no IFAO aqui de Alagoas, em que empoderamos as meninas, mostramos para elas o leque de profissões que elas podem ter e mostramos diversas possibilidades, né, para que elas saiam daquela caixinha, daquele mundinho em que elas estão habituadas. Então, são projetos, né, que nós temos lá desenvolvidos e muitas vezes a gente não consegue divulgar eles na totalidade, mas que são primordiais para que a gente possa construir essa nova cultura e fazer da nossa sociedade com a cultura de paz, né, e com a cultura de igualdade de gênero e de oportunidade para nossas meninas. Paula, só para a gente recapitular aí os contatos da vaquinha de ajuda à entidade, porque estamos no minuto final da nossa entrevista, e aí eu peço suas considerações finais e também agradeço antecipadamente o fato de você ter nos atendido para essa entrevista, porque você está no seu carro aguardando uma audiência e isso é uma demonstração de compromisso incrível, né? Você aí aguardando com o pensamento voltado para resolver uma questão jurídica e dando ao mesmo tempo essa entrevista para todos nós. Obrigada antecipadamente. Agradeço também o espaço mais uma vez. Sei que aqui também posso encontrar acolhimento, sobretudo com você, Gorete, que para nós é uma referência, né, no sentido do jornalismo. Inclusive, eu fui uma menina que cresci vendo você no telejornal. Isso é maravilhoso, porque nos faz nos sentir representadas. E quero, assim, agradecer imensamente e dizer que não há nenhum minuto que nós não pensemos em organizar a luta e fazer da nossa sociedade uma sociedade com equidade justa, e oportunidade para nossas meninas. Isso.
para nossas meninas e nossas mulheres. Não é possível que em 2020 a gente ainda tenha mulheres que morrem, né, por serem mulheres. Nós queremos uma sociedade melhor e é por isso que nós lutamos. Utilizo da minha formação, né? Bem, nós tivemos um problema, não é, técnico ou de transmissão da Paula, e aqui eu quero agradecer a participação dela em nosso programa, que é sempre um prazer tê-la aqui para colocar essas questões de interesse de todos nós. Obrigada, Paula. Obrigada a você também, telespectador, por ter participado, né, com a sua audiência do nosso programa. Obrigada e até nosso próximo encontro.